Pessoal, muito boa noite. Nós estamos aqui hoje, né, e vamos receber o pastor Egmont Pereira, e nós vamos, para esse bate-papo de hoje, falar sobre o cristão e a política. Esse é um assunto que a gente precisa tratar no tempo de hoje, ou no momento de agora, e o Brasil precisa, né, de ter um conhecimento melhor sobre essa área, sobre essa realidade que a gente está vivenciando. Pastor Egmont já está aqui com a gente, né, já chegou aqui, né, e já vai ter condições de conversar conosco. Ele que é pastor da Igreja Presbiteriana Central em Fabriciano, né, Fabriciano que também, como todas as cidades do Brasil, estão enfrentando aí, né, essa luta, essa guerra invisível. Pastor Egmont, se apresente aí, fique à vontade aí para falar. E aí, galera, primeiro, obrigado pelo convite, prazerão estar com você aqui, estar com essa galera toda aí, falando de um tema tão importante e muito oportuno, né, pelo que estamos vivendo já há algum tempo no Brasil. E é claro que a igreja, ela experimenta, ela sofre, ela participa, né, de todas essas transformações, de tudo que tem acontecido aí. Estou aqui na Igreja Presbiteriana Central de Coronel Fabriciano, estamos aqui já, vamos ver, terminando aí o 6º ano, estamos aqui, com a graça de Deus, né? Beleza, né? 6º ano já? 5º ano. 5º? 6 anos agora, dia 10 de outubro, cheguei um pouco antes. Cheguei aqui em outubro de 2015. Muito bom, coisa boa. Então, pessoal, antes da gente iniciar, vai uma dica aqui, se o pastor Egmont lá tiver alguma dica também. Além da Bíblia, existem bons livros que a gente pode ler para se equilibrar nessa área. Tem esse livro aqui, ó, Visões e Ilusões Políticas. É um livro muito bom, recomendado, inclusive, pelo nosso professor de Teologia Sistemática aí, né, que formou conosco, Felipe Cota, né, gente boa, né, eu e o Egmont estudamos juntos, formamos no ano de 2008, e estamos aí na caminhada pastoral desde então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, onde Deus nos chamou para cumprir o ministério, o meio pelo qual Deus nos chamou para cumprir o ministério, né? Nós estamos aí nessa caminhada. Você pode fazer seu comentário ou sua pergunta, se a gente puder responder. A gente souber, a gente responde aí, né, nos nossos comentários. Seja muito bem-vindo. Vamos aqui para as 3 primeiras perguntas, né? Vamos ver se a gente chega até o final com elas. A primeira delas, por que o cristão demonstra, está errado aqui, nós vamos corrigir, demonstra ter aparentemente uma relação ruim com a política? Quando nós olhamos aí para o cristão, parece que ele demonstra aparentemente, nós não vamos falar que é a palavra final, mas aparentemente ter uma relação tão ruim com a política. Pastor Egmont, é contigo mesmo. Antes eu queria só, você citou aí, né, Coronel Fabriciano, em relação à pandemia, graças a Deus aqui, nós temos passado, né, sofrendo como toda a nação, mas graças a Deus que nós temos um número de óbitos baixo, e graças a Deus o prefeito aqui, não é campanha, mas quem é da cidade aqui sabe disso, tem sido referência assim, no combate, na maneira como ele tem feito, né? Ele, esses 2 meses, março e abril, foram os meses aí que as coisas no sistema de saúde, né? Fortalecendo, vacinando os idosos, risco, e também melhorou o hospital, aumentou o leito de UTI. Então, aqui já há um bom tempo, nós já meio que estamos voltando à normalidade. Então, está tudo normal, porque ainda há a obrigação do uso de máscaras, né, dentro de comércio, né, mercados, lugares fechados. Ainda não voltaram festas e também não voltaram as aulas.
mas ele já até, inclusive, tentou voltar às aulas do Ministério Público, foi que barrou, né? Então, graças a Deus, assim, nós estamos, em vista de outros lugares, estamos bem tranquilos. Agora, voltando à pergunta, né, a questão do cristão, porque o cristão parece ser tão desinteressado, eu não penso assim, que o cristão, em geral, demonstra uma aparente, ou até uma relação ruim com a política, com o desinteresse. Eu penso que o brasileiro, no geral, talvez as pessoas no geral, né, demonstram essa falta de interesse. E a gente só teria uma noção real de como o brasileiro é interessado, ele gosta realmente de política, se o voto não fosse obrigatório. Se nós tivéssemos um voto facultativo e pelo número de pessoas que comparecessem às urnas, então talvez nós pudéssemos ter uma noção de quem realmente se interessa, de quem entende da política, sabe, da importância de participar, de estar ali com o seu voto, né, contribuindo com o seu voto ali. Porque o brasileiro, em geral, ele é interessado em política. Até, assim, nos últimos anos para cá, talvez 4, 5 anos para cá, 6 anos, acho que mais ou menos ali um ano antes das Olimpíadas, né, mais ou menos a coisa começou a dar um up, né? As pessoas começaram a se interessar mais, as pessoas começaram a perceber mais, porque nós vivemos um período militar onde as pessoas tinham esse interesse para político, correr atrás, ou era contra, era a favor, aquela coisa toda. Quando nós saímos do período militar, né, a partir de 1989 para cá, o interesse foi diminuindo, as pessoas foram deixando de lado, meio como se, está resolvido, agora, né, agora é descer a ladeira, quando na verdade não era como nós realmente vimos que não era, né? E essa última eleição agora mostrou realmente assim, como que a coisa foi acirrada, né? Acho que é desde a eleição anterior, quando concorreram no segundo turno a Dilma e o Aécio Neves, Dilma Rousseff e Aécio Neves, a coisa estava bem acirrada, né? O clima político e tal. Então, eu penso assim que talvez a falta de interesse não seja necessária do cristão, mas do brasileiro em geral, né? Então, de uma forma clara, essa aparente relação ruim com a política, ela, na verdade, parte de um desinteresse do brasileiro em conhecer mais, saber mais, entender mais desse assunto. E, como o pastor Egno disse ali, se a gente não tivesse aí essa obrigatoriedade de ir até as urnas, talvez a gente perceberia de uma forma melhor quem realmente tem interesse, quem não tem, quem se envolve, quem não se envolve, né, nessa grande jornada da política brasileira. Né? Quando a gente fala do cristão demonstrar ter uma aparente relação ruim, né, com a política, a gente parte do princípio que muitos de nós somos ignorantes a respeito do assunto, né? A gente defende muitas vezes ideias, mas a gente nunca para ler e estudar sobre o assunto, né? A gente tem muito conhecimento, entre aspas, prático e pouco conhecimento teórico desse assunto. Bênção de Deus. Vamos caminhar. Segundo, como o cristão brasileiro deve se comportar diante de um ambiente político de tantos extremos? A gente vive, tem um ambiente político de direita, esquerda, extremo-direita, extrema-esquerda, centrão não sei de quê, centrão não sei de mais o quê. Como é que o cristão brasileiro deve se comportar diante de um ambiente político com tantos extremos, né? Com tantos vieses, né? Você olha para tudo quanto é canto, tem um mandando para um lado, outro mandando para o outro, faz isso, faz aquilo, é aqui que é o certo, é aqui que é o errado. O cristão brasileiro, como é que ele deve se comportar? Essa daí eu acho que pega o cristão em cheio, porque um cristão que não é radical, que não é extremo, né? Já não é do cristianismo do cara, né? O cara tem que ter o cristianismo misturado, tanto faz, tanto vai. Então, acho assim, que nesse quesito aí, o cristão, ele, pelo menos assim, eu conheço, talvez em poucos, assim, que realmente a gente se interessa por política e não seja literalmente extremo. Porque é da direita e os poucos que eu conheço da esquerda, o cara é da esquerda mesmo e tal, não tem essa coisa de ficar no meio do caminho. O que fica no meio do caminho é aqueles que estão na pergunta número 1, que
não se aprofundam, né? Não tem uma relação profunda aí com a política, né? Eu penso, assim, que a gente deve sempre tomar cuidado. Ontem, inclusive, no estudo bíblico, eu estava falando isso com os irmãos, mas dentro da igreja, né? Porque às vezes você tem alguns grupos dentro da igreja. Por exemplo, aquele irmão, aquela irmã que gosta muito de orar, ele acha que todo mundo tem que ser assim, tem que orar 3 horas direto como ele, tem que ir para o monte todos os dias, aquela coisa toda. Já o que gosta muito de ler a Bíblia, ele acha que todo mundo na igreja é obrigado a ler a Bíblia todos os anos, pelo menos 2 vezes e tal, e quem não lê, aquela coisa toda. Então, assim, a gente fala para o nosso extremo, eu acho que o outro também para o nosso extremo. A gente esquece do que é corpo, né? O dedão tem função, a cabeça, a orelha, cada um tem sua função. Cada um tem essa coisa dele aí. E eu penso assim, que na política, né, essa questão do extremismo, a gente tem que entender um pouco isso. Um que é de direita, o outro que é de esquerda. Vamos pensar assim, dois que são um de esquerda e um de direita, né? Um é Bolsonaro e outro é Lula. Eles podem conviver pacificamente? Tranquilamente, perfeitamente, né? Desde que haja um respeito, né? Pode até conversar sobre, né, esses assuntos, né? Assuntos políticos e tal. Acho que hoje em dia, a falta de respeito à opinião do outro. Né? Não é porque eu não concordo com a sua opinião que você vai ser meu inimigo. De jeito nenhum. Aí, o fato de você pensar diferente de mim, ainda que o seu pensamento possa me prejudicar, você tem esse livre pensamento. Aí, eu fico imaginando que Lutero, né? Tanto que ele sofreu por ele pensar diferente. Então, assim, a questão de pensar diferente, vai para o debate, vai conversar. Né? Paulo fazia isso, ele ia para o debate. Vamos conversar, vamos debater, né? Se você chamar de tagarela, né? Então, o extremo, você pode sim ter sua opinião extrema, extremo, mas você deve respeitar a opinião que o outro não concorda. Pode até tentar mudá-lo, né? Com seus argumentos, com fatos e tal, mas respeitando, né, sempre o outro, sem ofensa, sem nada. Né? Sem querer partir da violência, aquela coisa toda. E é uma situação que muitas vezes a gente vai olhar para o crente, né? Que ou ele é radical ou não é, essa é a realidade do cristão, né? Nós vamos enxergar que muitas vezes a gente parece trazer rivalidade onde não existe rivalidade. A política, muita gente fala, a vida toda você deve ter escutado isso, eu também escutei. Futebol, religião e política não se discute. E talvez... Apesar que agora futebol, mas quando eu mexia com futebol, política e religião se discute muito. Hoje eu estou só na religião e política. Que é isso? Faz isso não, moço. Olha só, talvez seja porque as pessoas trataram sempre dessa forma que a relação com a política sempre se tornou tão ruim. Porque a pessoa acha que não é algo passível de discussão. Quando, na verdade, a gente às vezes até confunde discussão com briga. Porque discussão é você, às vezes, sentar com alguém, colocar o seu discurso e o outro coloca o discurso dele e vocês conseguem ainda, no final, tomarem, né, um refrigerante junto, né, o café junto, sentarem na mesma mesa sem ficarem se atacando. Né? E esse é um dos pontos tão cruciais para a nossa vida. Então, como é que o cristão ele deve se comportar diante de um ambiente político de tantos extremos? Eu poderia resumir dizendo o seguinte: ele tem que ser extremamente cristão, radicalmente cristão, discípulo de Cristo radical, né? Porque se ele aprender a ser um cristão de verdade, ele não vai ter dificuldade de saber como se comportar num ambiente de político de tantos extremos. Onde ele estiver, ele vai saber se comportar. Às vezes a gente perdeu, foi esse ponto, né? A gente não sabe ser um cristão, né, radical. E se for, a gente vai saber se comportar. Isso faz a gente lembrar daquela pergunta cabiciosa lá, né, para o Senhor Jesus, né, se deveria ou não deveria pagar impostos.
né? E a gente percebe a inteligência e a sabedoria de Cristo ao pedir ali uma moeda, perguntar, né, de quem era o rosto que estava ali, e falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não ficou em cima do muro de forma nenhuma, mas foi muito sábio na sua resposta. Isso ali nos ensina muito, muito e muito. Vamos lá para a nossa terceira pergunta. O cristão deve apoiar os candidatos supostamente cristãos? Essa é uma pergunta também interessante. Por que eu coloquei o supostamente aqui? Porque a gente nunca sabe, né? Aí é meio complicado. Então, deve apoiar os candidatos supostamente cristãos? E aí? Essa é capciosa. A palavra supostamente deixou a pergunta capciosa. Tira ela e a resposta fica fácil, né? Sim ou não, né? Mas eu penso assim, os candidatos, né? Candidatos cristãos, né? É muito interessante isso, porque há um ditado que diz assim: quer conhecer um homem, caráter de um homem, dê poder a ele, de dinheiro para ele, né? Administrar. Você vai conhecer o caráter dele. E você vai poder tirar supostamente, né, da vida do cara quando ele estiver lá, né? Aí você vai ver se o cara realmente, né, pelo testemunho, pelo exemplo, pelo trabalho dele. Mas eu penso assim, que esses cristãos a gente consegue conhecer até mesmo aqui fora, né? Porque você convive e tal. Porque, querendo ou não, vai ter que fazer um julgamento. Seja o cara cristão, seja político cristão ou não, uma hora vai ter que fazer esse julgamento. Mas pela vida que ele já leva aqui fora, né, eu vou dar um exemplo. Tem um livro que eu não tenho a capa dele, que acho que até emprestado, do Larry Stockstill, que chama Um Homem Exemplar. Quem não leu, eu recomendo demais esse livro, demais mesmo. Um Homem Exemplar. E ele fala exatamente essa questão do cristão ser exemplo. Porque todo mundo está sendo o tempo todo observado. Se você é cristão, você está mais observado ainda. Se você é um cristão, pastor, por exemplo, mais ainda. E ele dá um exemplo de algo muito simples. Você está no supermercado, encheu o seu carrinho, passou no caixa, chegou no estacionamento, tirou a compra do carrinho, colocou no porta-mala, fechou. E o que você faz com esse carrinho? Né? Você simplesmente faz como todo mundo, deixa ali na vaga, o próximo carro que chegar que se vira para tirar, se o menino do supermercado vier tirar, beleza ou não, ou você deixa o seu carro ali, pega o carrinho, leva lá no depósito de carrinho, coloca lá e volta para o seu carro. As pessoas estão observando o tempo todo. Então, quem você é, como que você faz. Então, essas são pequenas coisas assim, que você vai saber, vai mostrar que tipo de cristão essa pessoa é esse mesmo. Esse livro aí. Que tipo de cristão, né, a pessoa é. Um homem exemplar. Muito bom esse livro. Que tipo de cristão a pessoa é, que tipo de cristão que você tem sido. Se a pessoa, esse cara é um comerciante, então, que tipo de comerciante ele é? Na igreja, como que trata a família, né? Então, no futebol, né? O cara jogando bola, né? Rola, né? Qual que é o temperamento dele, né? Quando você está com ele no carro, né? Você está em algum lugar, você está vindo no carro dele, sinal vermelho, é uma sugestão para parar ou ele realmente para, né? Então, essas coisas tudo assim vão fazendo diferença para você poder estar admitindo se devemos ou não votar em cristãos supostamente, em candidatos supostamente cristãos. Eu digo o seguinte, candidatos escancaradamente não cristãos, eu acho que é um bom começo para você colocar fora da sua lista. Vou dar um exemplo aqui. Candidatos que defendem políticas e que defendem filosofias, que defendem pautas anticristãs, como aborto, por exemplo, casamentos entre pessoas do mesmo sexo, né? E outras coisas que vão por aí, né? Então, você já deve ficar atento com esses, porque eu conheço muitos cristãos, não só evangélicos, mas cristãos católicos também, apoiando candidatos que abertamente são a favor de aborto, por exemplo. Essa é uma prática que o brasileiro precisa começar a ter na vida dele, não só no candidato supostamente cristão. Quando a gente coloca supostamente cristão,
é porque tem gente que nunca demonstrou que era crente ou cristão de verdade, mas quando chega um ano como o que nós estamos agora, um ano de eleição, ele brota, ele não surge não, ele brota do nada, né, como um servo de Deus do mais alto escalão, né, desculpa a expressão aí, né, a quarta pessoa da Trindade, né, o pessoal coloca ele lá no topo, como se fosse uma pessoa super especial, super interessante para você, e às vezes você vai ouvir de gente cristã, até pastores, né, que ocupam essa posição de obreiros, líderes, dizendo assim, é um absurdo você não apoiar o irmão fulano de tal, porque ele é um cristão, e você tem que apostar um cristão. E eu estou dizendo isso aqui, não por ser contra, de forma nenhuma, né, o apoio a nossos queridos irmãos, aqui em Governador Valadares, por exemplo, um dos primeiros vereadores da cidade era o pastor da primeira igreja presbiteriana. Então, os líderes religiosos sempre tiveram, né, e precisam, né, ocupar esse espaço na sociedade, porque eles são dotados de uma sabedoria que vem de Deus, como Daniel, né, lá na Babilônia, um ótimo exemplo para nós, que ocupava essa posição, e tantos outros servos de Deus. Então, quando a gente fala do supostamente cristão, é para você fazer aquela avaliação que deveria e deve ser feita quando alguém vai ser escolhido para ocupar o cargo de pastor, o cargo de presbítero, o cargo de diácono, o professor de escola dominical, né, é a vida do sujeito como um todo, e se você for apoiar outro candidato, né, que não é cristão, que pode também ser que você vá apoiá-lo, você observar a vida, né, do sujeito, né, como diz o pessoal e brinca aí, né? Puxa a capivara e dá uma olhada aí na ficha, né, da pessoa para ver como é que está a ficha do sujeito aí, né? Se essa ficha bate, como é que é a família dele, como é que ele trata a família. Alguém disse, eu não sei mesmo quem foi, que todo político que for aí eleito, observe como ele trata a família, porque ele vai te tratar do mesmo jeito. Né? Se o camarada trata mal a esposa, os filhos, não tem tempo para eles, fez promessas que não cumpriu, você pode saber que você está aí na listinha. Né? Se o camarada não consegue cuidar da própria família, né, vai cuidar de quem, né? Pode falar, pastor? Fidel, né, e Jeremias, por exemplo, né, que estavam envolvidos em política, eu vejo muitas pessoas falando, é um absurdo, pastor, candidatar, e tal. Eu vejo dois problemas aí. O primeiro é porque se os cristãos vão se candidatarem, os não cristãos vão se candidatar, e talvez tenha sido isso que aconteceu nos últimos anos no Brasil. Nós vimos aí realmente, não havia, os cristãos não estavam envolvidos na política, não estavam na política, e a gente vê onde nós chegamos. Hoje nós temos leis assim, absurdas, principalmente eu tenho estudado um pouco de direito, eu tenho visto assim, às vezes eu fico, como assim essa lei foi aprovada? Sabe assim, coisa assim, absurda. A gente não faz ideia. Então, assim, não só, eu penso assim, o cara, né, ele tem um chamado dele para pastor, mas se envolveu com política, ele tem que, vai ser mais difícil para ele, né? Naquela escala, né? Todo mundo observado, o cristão é mais, o pastor mais ainda. Então, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, o pastor, com certeza, será muito, muito mais cobrado, né? E assim, o segundo ponto que eu vejo isso também é esse momento que nós estamos vivendo, né? Pela pauta que o atual presidente da República tem, né? É uma pauta que casa, né, com a pauta cristã, principalmente com a pauta cristã evangélica, e meio evangélico, né, mas é uma pauta que casa com a nossa doutrina, com a nossa filosofia. Então, assim, é claro, né, tem demonstrado isso, que os cristãos irão apoiar, né? Exatamente o que a gente não via nos outros governos, né, nos outros, eu falo isso uns 30 anos antes, né? Exatamente essa pauta que a gente não estava vendo nos outros governos é exatamente o contrário. Aí quando você vê
um presidente que vai lá e convoca a nação para jejuar e orar, convoca a nação para oração, né? É claro que isso vai fazer uma média com o público cristão, né? Então, assim, o que eu quero dizer isso? Hoje, por exemplo, nós temos com cargos de primeiro escalão no ministério, 3 pastores. Nós temos a pastora da Mara, que é a pastora lá de Irmãos. Nós temos 2 pastores presbiterianos, né? O pastor, o nome dele aqui no Ministério da Justiça, e o pastor do MEC, no Ministério da Educação. Então, assim, não que os outros governos merecessem oração, nós temos que sempre orar pelos nossos governantes. Mas eu penso que haverá sim uma cobrança maior, né? Porque uma coisa, por exemplo, é o outro lá que não prega a ética, se envolver corrupção. Não está errado, tudo. No entanto, o que é essa mais que essa filiação, né? Que prega isso e tal, que levanta essa bandeira, ele vai ser muito mais cobrado. Se ele cai, né? Uma coisa é o vizinho ali que não é cristão, que às vezes, né, é ateu, sei lá, ou é de outra religião, ele cai em adultério, né? É o cara ali que frequenta boteco e tal. Outra coisa é quando o pastor cai em adultério. Né? Assim, isso aí é um escândalo muito, muito maior. Enfim, eu vejo que tem atenção e penso que os cristãos devem, sim, se envolver cada vez mais em política, se candidatarem mesmo. Não com aquela visão assim, vou arrumar uma boquinha, né? Vou arrumar uma boquinha, vou ganhar meu dinheirinho ali e tal, aquela coisa toda. Muito mais além disso. Você sendo político, você é chamado de servidor. E eu acho fantástico esse nome, que tem que para servir e não ser servido. Então, essa mentalidade política no Brasil é preciso ser mudada. Né? Vai demorar não sei quantos anos. Eu acho que nós estamos trazendo há 500 anos, ou pelo menos desde o início da República, de que você entrou lá, você arrumou a boquinha. Não, você entrou lá, você está lá para servir a comunidade, servir ao próximo, e não a você mesmo. Né? Você falou, né? De eleição tudo aparece, tá? Aquela coisa toda, porque precisam, mas depois são porque já estão servindo, já estão sendo servidos mesmo. É exatamente o contrário. O político ou o servidor público, ele é servidor, ele está lá para servir. Então, e nós temos visto, pelo menos até agora, temos visto isso acontecer na esfera federal, no executivo do nosso país. Eu oriento que mais homens, mais mulheres cristãos se envolvam na política diretamente mesmo. Então, é isso aí. Nós precisamos de mais pessoas de Deus chamados também para trabalhar nessa área, né? Eu poderia dizer aqui assim o seguinte: nunca na história desse país a gente teve, né, pastores como nós temos, né, sendo aí escolhidos, muito bem escolhidos, né? Como você disse, aí são 3, mas nós temos, por exemplo, 2 pastores presbiterianos que foram escolhidos como ministros nos últimos meses. É uma mudança significativa? Você acredita que é uma mudança assim, significativa para nós? Esse ponto aí? Com certeza é uma mudança significativa. Para nossa parafrase aí, nunca na história desse país teve um presidente convocar a nação para jejuar e orar, né, pela nação. Aí, igual eu vi muito criticando, devia ter mais consciência, mais com política, mesmo com religião. Cara, não é. Assim, eu tenho uma camisa que está escrito assim: o Estado é laico, mas eu sou terrivelmente cristão. E eu conversei exatamente com um colega meu, professor de história, eu falava para ele, cara, não existe Estado laico. Não existe. Na minha opinião, não existe Estado laico. Essa tentativa de separar o Estado da religião. Porque ela tem que ser humano. Se o cara é ateu, essa é a religião dele, é o ateísmo, então ele vai negar Deus, né? Negar santos, vai negar imagem, vai negar tudo. Mas se ele é um bandista, ele vai dirigir a nação de acordo com a ideologia, com a filosofia da Umbanda. Se o cara é cristão, ele vai dirigir a nação de acordo com os dogmas que ele aprendeu que ele tem cristianismo. Então, assim, a mesmo que nós tiremos o ser humano, não vai ter jeito, nunca ser com o Estado laico.
Né? O que eu entendi de Estado laico é o seguinte, olha, você pode ter a religião que você quiser. Isso para mim é Estado laico. Mas dizer que religião e política, religião e Estado não se misturam, é impossível isso. Não tem como. Né? E quando o presidente vem e diz, olha, vamos jejuar e vamos orar, a gente percebe que há uma união. Né? Mesmo quem é ateu, o cara que não é cristão, seja lá na religião dele, deveria olhar isso e falar assim, é um tempo de união, né? Seja o jejum, a oração, porque ele não convocou assim, vamos evangélicos jejuar, o está falando, ele convocou a nação, né? Assim como quando Jonas prega em Nínive, ele reconvoca, e não só os homens, as mulheres, as crianças, mas até os animais que jejuaram, né, em arrependimento a Deus. Então, se mesmo a pessoa não acredita, aí a gente volta lá naquela pergunta do radicalismo. Eu vou respeitar. Né? Eu respeitei todos os outros que não eram cristãos, que eram ateus, que eram bandistas. Então, no mínimo, que você respeite os que agora estão lá, que são cristãos. Eu acho que falta isso, assim, muito nas pessoas hoje em dia. Eu tenho visto isso, a falta, né, de falta de respeito nessa faixa aí, com os cristãos. Beleza. Depois o pessoal que quiser aí, procura esse documento aí, Aspectos da Vida Política segundo João Calvino, né, para você aprender um pouco mais e entender um pouco mais. A gente tem alguns comentários aqui no Facebook, um deles, o Saulo Vieira pedindo aqui oração, ore por mim, ore pelo meu pai, ele tem diabetes e família, preciso de um milagre de Deus na minha vida. Cunhada Lúcia, sobrinha Jéssica, que estão doentes. Saulo, daqui a pouquinho a gente vai ter um momento de oração, nós vamos lembrar aqui de você. A Adelaina deu boa noite aqui para nós, Adelaina, que é membro aqui da nossa igreja, e a Maiara fez uma pergunta aqui, na opinião do pastor Egman, lógico, né? Deixar de votar nulo ou em branco por escolha própria é errado? Antes do pastor Egman responder ali, eu vou lembrar aqui de sociedade interna na igreja. Muitas vezes eu ouvi, né, quando eu era lá da UCP, UPA, o MP eu não cheguei a participar, não. Gente falando o seguinte, não, tem só 34, pode parar. Aí eu ouvi muita gente dizendo o seguinte, né, pastor até que virava assim, falava assim, o que é isso? Votou em branco? Votou nulo, né? Isso é errado, irmãos, é pecado. Agora, pastor Egman, segura essa daí. Então, primeiro tem que entender o que é pecado, né? Segundo a nossa Constituição, pergunta número 14, a resposta é pecado é toda transgressão e falta de conformidade com a lei de Deus. Então, se existe uma lei de Deus dizendo que você não pode votar em branco, então seria pecado. Existe essa lei. Assim como também não existe uma lei cívica, né, uma lei civil na nossa nação que te proíba de votar em branco ou votar nulo. Então, pecado não é. Pecado não é, porque não existe uma lei que diz isso. Né? No entanto, eu vejo o voto em branco, deixar de votar conscientemente ou anular o voto, como além de uma falta de respeito com aquele que lutaram para que nós pudéssemos hoje ter o direito de votar, né, você está simplesmente abrindo mão do seu direito, você está abrindo mão de escolher, né, de opinar, e o pior de tudo é que muitas vezes quem faz isso, depois está a opinião do governo que está aí. Cada um votou, não escolheu, também não escolheu o outro, mas quer opinar no que está aí. Né? Então você não é errado, mas é incoerente você fazer isso. Né? Você deve se posicionar. Né? Eu me lembro, inclusive, na eleição Dilma Rousseff e Aécio, eu não tinha um dos dois, porque eu tinha uma coisa comigo que eu jamais na minha vida queria votar em PSDB e PT, mas eu tive que escolher um. Entendeu? Escolher melhor? Não, esse caminho que era o menos pior. Né? Então, se era mesmo ou não, né? Agora, tive que fazer uma escolha, né? Contrariado, fui lá e escolhi o menos pior na minha opinião. Né? Então, assim, pecado não é. Eu entendo que não é por isso. Não é pecado, mas pode ser uma incoerência, principalmente se depois começar a reclamar, né?
do que foi escolhido, né? É aquela, parece muito com aquela conversa, aí eu vou aqui brincar com a Maiara, né? Maiara é minha irmã. Brincar com a Maiara parece muito com aquela conversa de mulher que fala com o marido assim, faz o que você quiser. Mas depois que ele faz, reclama. Não é tipo assim? Não, escolha você, escolha você. Aí o camarada escolhe a pizza lá de pepperoni, na hora que a pizza chega, mas por que você escolheu essa pizza aqui? Né? É muito típico aí do brasileiro fazer isso. Isso também me faz lembrar, já que a gente está aqui, né? Também nesse bate-papo, me faz lembrar de um conhecido nosso aqui, de Valadares, que hoje está em outro país, né? Em outra oportunidade. Certa vez ele se candidatou para vereador aqui de Governador Valadares, e eu me lembro bem que o Arnaldo Barbosa, nosso amigo, né? Ele colocou lá, né, nessa oportunidade, fez lá aquele santinho dele, né? De santo o Arnaldo não tem nada, mas ele fez aquele santinho dele, e eu me lembro que o Arnaldo, quando ele fez o santinho dele, por ele ser, né? Assim, ó, aí o Arnaldo aí, ó, tá casadinho, feliz da vida. Aí eu me lembro que o Arnaldo, ele fez, né, o santinho dele, escreveu o seguinte: não vote em branco, vote Arnaldo. Vote no Arnaldo, né? Foi o Arnaldo fez isso. Não vote em branco, vote Arnaldo. E aquilo. Como é que é aí? Repete aí que deu falha aqui. Porque ele tem senso de humor. Isso aí. O Arnaldo era comédia demais, um dos nossos irmãozãos aqui da Igreja do Gran Duquesa, caminhou com a gente muito tempo, né, nessa alegria aí dele, que só ele tinha, né? Não vote em branco, vote Arnaldo. É uma ideia aí para os próximos santinhos aí esse ano ainda. As eleições esse ano, se eu não me engano, passaram para o dia 15 de novembro, não é verdade? 15 de novembro, né? E a gente tem aí um clima político, parece estranho no nosso país. Essa é uma realidade que a gente tem vivido, né? Um clima político, no mínimo, estranho. Né? Na verdade, a gente vive muita coisa estranha no nosso país, porque a gente fala em muita incoerência em todos os setores, né? Porque a gente vai ver a política, ela se dando. Olha só, a política, quando a gente fala o cristão e a política, a gente está pensando, lógico, no Brasil, mas existe política dentro da igreja, e não é pouca, na verdade, não é a política de se é PT, se é PSDB, se é PCdoB, não. Política humana. Existe política dentro da igreja, existe política no meio do futebol, porque a política em si, né, é um modo de vida para algumas pessoas, é um modo dele se comportar, dele viver, dele decidir as coisas. Egno, vamos para mais uma pergunta, você está bom de responder perguntas. Como lidar com a política dentro da igreja? Não a política fora dela que vem para dentro, mas a política dentro da igreja, quando alguém se sente ali meio acuado porque existe uma política eclesiástica acontecendo ali nesse ambiente. Eu só queria deixar um comentário que você falou, né, das eleições desse ano, e eu penso assim, que nós estaremos vivendo esse clima dessa política, pelo menos até 2022 e talvez um pouco depois. E, assim, é até motivo de oração, né, de todas as igrejas, no momento que nós estamos vivendo, porque assim, eu acompanho política desde quando eu era criança. Tinha, sei lá, 7, 8 anos, eu me lembro de eleição política, quando eu era criança pequena, lá em Contagem das Abóboras, né? Então, assim, meu pai sempre se envolveu com muita política e tal, assim, no sentido de debater e tal. Nunca entrou em política, mas gostava, né, de conversar de política, aquela coisa toda. Então, assim, eu não me lembro de a gente ter vivido um momento como nós estamos vivendo, né? Montesquieu, assim, deve rolar no chão, como nós estamos vivendo, onde um poder não respeita o outro.
né? O nosso país, nós estamos vivendo aí no tripartite, poder executivo, poder legislativo. E a gente vê claramente, né, só quem não quiser, eu fico imaginando assim, quem é da área de direito, por exemplo, hoje, como que vê o nosso Supremo Tribunal Federal totalmente corrompido, exatamente aqueles que deveriam dar o exemplo de fazer valer a Constituição, são os primeiros a rasgar a Constituição. Eu já sei um absurdo grande, já fiquei escandalizado quando houve aquela trama, aquele combinado de que a Dilma não perderia seus direitos políticos, quando a Constituição é muito clara quanto a isso. Né? E a gente poderia passar assim, aqui muito tempo citando vários atos inconstitucionais daqueles que deveriam, que são os guardiões da Constituição, que é o nosso Supremo Tribunal Federal. Né? Então, assim, é algo assim que tem acontecido, não é por acaso, não é incompetência, eles não são incompetentes, eles são muito competentes, eles sabem o que estão fazendo de caso planejado. Então, o que eles têm feito é, assim, uma articulação política, onde eles estão visando em 2022, não vou me arriscar a dizer o que eles querem, mas tem algo planejado. Então, assim, orar no sentido de que Deus faça justiça nessa nação. Né? Mais uma vez, dando essa frase aí, nunca na história dessa nação nós tivemos a oportunidade de ter um presidente. Já tivemos, né, presidente Geisel, né, era evangélico, mas mas né, deixava aquela coisa de lado ali, não se envolvia. Né? Então, assim, nós nunca tivemos, é um momento assim, de realmente nós cristãos clamando a Deus, né, pela nossa nação. Voltando à pergunta, tem que repetir quem falou. Como lidar com a política dentro da igreja, a política eclesiástica? Cara, eu tô subtutoriando. Tem um seminarista que ele foi meu discípulo, discipulei o cara e tal, ele foi de seminário, eu, né, vim para outra igreja, ele ficou lá, e aí ele foi ensinar até depois, e aí ele está finalmente lá, entregando monografia, está lá no mesmo seminário que nós formamos, de Noel, e eu estou dando uma mão para ele na monografia, a gente conversando e tal, e ele já falando que a primeira reunião de presbitério dele, e ele veio de uma igreja pentecostal, né? Então, assim, ele estava acostumado com outras políticas até mais acirrado do que existe na nossa denominação, assim, é um negócio mais descarado, né? Mas ele ficou meio assim. Eu penso assim, cara, essa política, ela, de uma certa forma, é necessária. Vou dizer porque até a burocracia, né? De certa forma, é necessária. Eu só fico preocupado assim, quando essa política ela envolve interesses próprios. Né? Então, eu vou brigar, então eu estou aqui como deputado do Supremo Conselho, eu estou como presbítero representando a minha igreja, eu sou pastor, então os pastores se unem, né? Próprio, né? Eu vou até contar esse caso que ocorreu no meu presbitério. Quando eu cheguei aqui, havia uma conversa de dividir o presbitério. Vamos fazer 2 presbitérios, né? Presbitério de Timóteo, presbitério de Fabriciano e tal. Eu, cara, que legal isso, né? Tal, e vamos expandir, né? Vamos aumentar e tal, aumentar a evangelização, que nós todos, e eu entrei e tal, vamos mesmo, o quê? Daqui a pouco o negócio assim não deu certo naquele ano, no ano seguinte o negócio esfriou e tal, não se falou mais nisso. Aí quando vê, você tá novo, cheio do gás, aí você começa a prestar atenção nas coisas, começa a ver os bastidores. Aí eu fui entender. Naquele ano, um dos presbitérios, se tem essa divisão, um dos presbitérios, ia ficar com pepino gigante. Assim, uns 3, 4 anos para você resolver, para você ter uma ideia. Só que se divide, um dos presbitérios ia ficar com pepino e ia ser dele. O outro, ó, lavar as mãos. Só que, como o problema passou a ser resolvido, aí ninguém mais falava de divisão, porque não era mais interesse político, entendeu? De resolver a divisão do presbitério. Eu falei assim, rapaz, estou entendendo como é que funciona essa gasta. Então, assim, essas questões políticas, assim, elas atrapalham, né? Elas atrapalham muito. Eu não sei como é no seu presbitério, mas a última coisa que a gente faz aqui, na reunião do presbitério, é a eleição do tesoureiro. Porque aí aprova, né, o horário do ano anterior, e aí vai fazer a do horário do ano que vem, né, o orçamento do ano que vem. Jesus.
Jesus amado. Deve demorar assim 8 horas. Só a votação do orçamento, né? Porque cada um quer tirar um pedacinho, cada um quer uma coisa ali para ele. E assim, é terrível isso, né? Assim, porque às vezes um você até entende que está visando um reino e tal. E outros não. Outros simplesmente querem a manutenção do status quo e tal, aquela coisa assim. Então você vê como que essas coisas, assim, eu penso, a gente tem só que tomar cuidado com essas politicagem, né? Por isso que chama de politicagem. Isso quando aconteceu da divisão política é politicagem. Já ficar de olho. Inclusive, assim, os anos que passaram, alguns anos depois, eu já tinha saído do Primavera, já estava aqui na Central já, voltou com essa história de dividir o presbitério. Eu era contra, alguns outros eram contra, muitos eram contra. Mas aí, cara, fizeram uma extraordinária só para votar isso. E não chegou a carta para nós aqui, nem e-mail, no WhatsApp, comunicando, convocando para essa seminário. Inclusive, viajei, tal, não tinha nada no final de semana, fui para casa de Natal Teofone e tal, e aí eu ia voltar no sábado à tarde. Aí, quando eu estava assim, meio-dia, o presídio me liga, me disse, né, que queria a divisão. Eu falei, rapaz, passou aqui, ó. Passou o quê? A divisão do presbitério não passou como? Não é extraordinário? Que extraordinário? Tem extraordinária hoje, ou seja, essa política, sabe assim, não vamos chamar a central, porque lá são 4 votos contra, né, a divisão. E não chamaram, por exemplo, e não foi só nossa igreja, outras igrejas também não foram chamadas. Então, essa politicagem, ela, eu creio que, assim, haverá prestação de contas, né? E aí, enfiando ela na pergunta da irmã lá sobre voto nulo é pecado, isso eu penso sim que é pecado, né? Porque isso é enganação, né? Questão de enganar, né? Com certeza. E pensando também nessa política eclesiástica, a gente vai lembrar do Senhor Jesus, que condenou isso de forma taxativa nos evangelhos, você encontra, principalmente na figura dos fariseus, né? Inclusive, ele chama esses fariseus aí de hipócritas, né? Sepulcros caiados, pessoas lindas por fora e podres por dentro. E a igreja não pode se entregar a essa farsa, né? Ser cristão vai muito além dessas coisas. E se você aí está sofrendo, você que está nos ouvindo, sofre aí com algum tipo de pressão, de política eclesiástica dentro da igreja onde você está, você deve, né, bater mais ainda seu joelho no chão, buscar mais a Deus em oração, fazer o trabalho do Senhor, que ele não é em vão. Esquece quem está ali tentando te apertar de todos os lados e só olha para o Senhor e faça o seu bom trabalho. Pastor Egno, muito obrigado, tempo maravilhoso aqui juntos. Uma última palavra aí para o pessoal que nos ouve, né? Para o pessoal que está aí nos acompanhando, uma palavra final aí. Aí você escolhe o que você quer trazer para o coração do povo brasileiro que nos ouve, que tem vivido esse tempo político complicado, um tempo também, né, de pandemia complicado, não só pandemia doença, mas pandemia até emocional, né, que o pessoal tem vivido, muita pressão de todos os lados, muito desemprego, muito assombro, né, muita pessoa pensando o que eu vou fazer da vida, né, muita gente olhando para o mundo todo ao redor e dizendo assim, que será de mim? Na verdade, a gente nunca soube o que seria, né, mas agora a gente para pensar melhor sobre esse assunto, né? Muita gente que não está tendo os cultos, né, presenciais ainda, né? Aqui nós já estamos reunindo com 1/3, né, do pessoal já tem participado conosco, né? A gente convive aí com 20, 25 pessoas indo numa igreja que cabe ali 120 pessoas, né? Aí a gente tem restringido o número de pessoas, mas muita gente não está conseguindo ter esse tempo, né, e tem vivido essa insegurança. Dá uma palavra aí, vinda de Deus aí, através de você, para o coração de quem nos ouve. Eu lembro que muitas vezes, eu já falei isso, eu ficar pensando quando Deus mandar uma perseguição,
políticos, tipo a do Hezbollah, tipo Estado Islâmico, né? Dos países comunistas, proibir igrejas, né? De controlar o culto, de matar cristão, matar o cara, prender só porque ele é cristão, isso seria peneirar os verdadeiros cristãos. Deus mandou uma pandemia. Deus fez igual fez com Abacuque, né? Abacuque orou, Deus mandou uma solução para a corrupção do povo, Deus mandou o exército babilônico marchar sobre Israel. Então, assim, Deus mandou uma pandemia. E eu cheguei até a falar isso daqui, porque bem antes, aqui, pelo menos aqui, né, da prefeitura e tal, para fechar, pedir, né, porque as igrejas fechassem durante um tempo, cuidado das sugestões. Né? Lá em cima, o governador falou assim, sugiro, pronto, a galera fechou a igreja já e tal. E mesmo que fechou a igreja, eu tenho visto muitas pessoas que têm, não acontece na sua igreja, mas na minha acontece muito assim, o cara chega atrasado, o culpa é sempre do menino, sabe? Quem tem filho, tá comendo menino. Dos meninos e tal. A culpa agora é da pandemia. Tem muita gente que nem é grupo de risco, não é igual na nossa cidade aqui, nós estamos no estado inteiro, Fabriciano, é o quinto com menor índice de mortalidade, já está bem preparada, né? A pessoa não vem à igreja, ela vai ao supermercado, ela vai no banco, ela vai em festa, mas na igreja ela não. Então, assim, você vê que a peneira foi feita. Né? Eu, inclusive, penso que quando esse negócio tudo acabar, tiver vacina e tal, e a vida voltar ao normal, seja lá o que for esse normal, e nós vamos ter que quase começar um trabalho do zero, né? Quase que do zero. Aqui na minha igreja, também, graças a Deus, como nós praticamente paramos, nós ficamos 2 semanas com o culto, inclusive online, as pessoas não estavam vindo, mas logo depois que começou a vacinar e tal, começou a abrir comércio aqui foi bem cedo, as pessoas começaram a ver, as pessoas não estavam aguentando ficar dentro de casa, né? Então, hoje nós temos o nosso culto aí com 60%, 70% assim, do que a gente tinha antes. Não é capacidade, 70% da capacidade da igreja, porque a nossa igreja é pequena, nós temos aqui 80 membros mais ou menos, mas no culto a gente sempre tinha uma média de 100, 120 pessoas, que vem muitos visitantes, que são na igreja de 100. Então nós temos sempre aí uma média de 60, 70 pessoas, né, que vem nos cultos domingo. Mas eu percebo que as pessoas estão se aproveitando da pandemia, ficam em casa, não assistem culto online, não assistem, vão fazer outras coisas, né, e se aproveitam disso, e muitos estão congelando, estão congelando, né, nessa desculpa da pandemia. Estão literalmente se afastando cada vez mais de Deus, se afastando da comunhão com os irmãos, com a igreja, não lêem Bíblia, não oram, estão cada vez mais afastados mesmo por desculpa da pandemia. Então, assim, a minha oração aqui é para que você que está nos ouvindo aí, você que mantenha o seu compromisso com Deus, né, com a sua igreja, que você ore para os irmãos. Né? Não julgue eles no sentido de condená-los, já que ele está com a pedra, encontrar os irmãos no supermercado. Mas você não vai, no supermercado você vem. Né? Não. Ore por ele. Né? Ele precisa muito de oração, precisa mais de oração do que de crítica, do que apontamento de Deus nesse momento. Não deixa que o Espírito Santo de Deus vai estar com cada uma dessas pessoas. E agradecer, muito obrigado pela oportunidade. Adorei conhecer esse sistema seu aqui, muito bom. Amei participar aqui, que a gente possa fazer outras vezes aí. Nós vamos fazer. O pastor Elton Amaral já esteve com a gente 2 vezes, o Roberto já esteve aqui com a gente uma vez, já prometeu voltar, o pastor Egno vai voltar de novo. Lógico, a gente pode fazer o Cristão e a Política, parte 2, ou um outro assunto que a gente queira tratar. Né? Quando você fala aí do cristão colocando a culpa, tudo é pandemia, aí acontece como aquele telemarketing, né, que sempre liga para cobrar uma dívida, aí de repente foi esse ano, né? O telemarketing ligou no mês de junho agora e de repente falou assim: ô senhor João Carlos, o senhor tá com a dívida aqui, né, que o senhor gostaria de negociar com o senhor e tudo, aconteceu alguma coisa para chegar a esse ponto? Aí o sujeito vira e fala assim: essa pandemia, né, essa situação. Aí a atendente vira do outro lado e diz assim: mas a dívida do senhor é de 2018.
Tem gente que não anda bem com Deus desde 2017, 2018, 2019, aí agora em 2020 ele achou a desculpa perfeita, né? A pandemia me afastou, a pandemia me deixou distante, e, claro, a gente não pode jamais, né? Essa dica aí para o crente aí, ó, pare de cobrar, né? Você já chega dando o pé lá no peito do irmão, né? Falando, tá no supermercado, seu bandido. Não, irmão, fala assim não, né? Conversa com o irmão, pergunta se está tudo bem, se ele teve Covid, se ele passou mal, se tem alguém da família passando mal. Fala com ele que você está sentindo a falta dele, mas só fala se for verdade também. Se não está sentindo, não mente também não, né? Se está sentindo a falta dele, né? Que foi muito bom vê-lo ali no supermercado, que bom que ele está bem, que ele está podendo fazer as compras dele. A gente precisa perder um pouco, como diz aí o pastor, né? Vou citar aqui o pastor Caio Fábio, né? A gente tem que perder um pouco a nossa idiotice, né? Às vezes a gente é tão imbecil, desculpa também a expressão, de ficar, né, sempre colocando as pessoas contra a parede. A própria mente e a própria consciência é capaz de fazer isso melhor do que nós, e a gente não está aqui no papel de acusador dos nossos irmãos, pelo contrário, né? A Bíblia diz que eu tenho que edificar um ao outro e animar um ao outro, e quando for necessário, exortar. E a palavra exortação, depois você pode pesquisar lá, não tem a ver com brigar, né? Tem muita gente que fala assim, o irmão precisa ser exortado, aí já acha que tem que pegar uma vara e descer a vara no irmão. E a palavra exortação fala também de, dar ânimo, colocar a pessoa para cima, dar uma sacudida no sujeito, para que ele possa estar bem conosco. Pastor Egmo, um abraço aí para a família, para a nossa igreja irmã aí, presbiteriana central, né, de Coronel Fabriciano, para essa cidade maravilhosa, né, que muita gente aí já passou por ela, já deu uma paradinha aí, né, para esse membro da família aí, né, não precisa trazer ele aqui em casa, não, quando vier aqui, pode deixar ele aí, né, esse membro da família aí, essa membro da família traiçoeira, né, você sabe que só um negócio importante, eu aprendi com um pastor que gato é igual adolescente, escolhe quem é o líder. Então, se você não for escolhido, não tente abraçar, pegar, como o pastor Egno fez ali, com a gatinha ali da casa dele, né? Não tente fazer isso. Pessoal, nós vamos orar. Como é que é? E adota gato, gato é que adota o humano dele. Ele escolhe quem vai ser seu humano. Tá vendo só? Aí, ó, tem muito. Aí um pastor falou que adolescente é da mesma forma. Adolescente escolhe quem é o seu humano, né? Quem é o seu líder, né? Pode falar? Eu só deixar. Só falar aqui, né, de oração, que tem a ver no coração com o que nós falamos aqui. Está no Salmo 122, a partir do verso 6 ao verso 9. Diz: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da causa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, o salmista, né, Davi, incentivando que chorasse pelo Jerusalém, que era a cidade dele. Então, nós cristãos devemos continuar nessa pegada de Davi e orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, bairro, né? Nossa rua, os nossos vizinhos, nas moradeiros da nossa oração. Isso aí. Pastor Ego, o senhor vai orar aí, essa oração final. Lembra aí do pedido do Saulo. Pede pelo pai dele, que tem diabetes, né? A família dele está precisando de um milagre de Deus, a cunhada Lúcia e a sobrinha Jéssica, que estão doentes. Vamos orar pela paz do nosso país e também por esse pedido do Saulo aqui. Vamos lá? Meu Deus, nós te agradecemos pelo dia, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo amor, te agradecemos pela salvação, te agradecemos pelo ar que respiramos, pelo alimento, te agradecemos pela saúde, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por não estarmos em um leito de hospital, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, por podermos nos alimentar. Te agradecemos, ó Deus, aqui pela vida do pastor João Carlos, da sua igreja, sua família, sua esposa e filho, ó Deus, toma a vida deles em tuas mãos, toma amor e graça, ó Deus, sobre o seu ministério também, ó Pai.
Deus, nós clamamos ao Senhor pela nossa nação, clamamos ao Senhor, Deus, pelas eleições desse ano, clamamos a Deus por cada vereador, cada prefeito, Deus, que será eleito, clamamos a Deus por aqueles que estão exercendo poder hoje, pelos prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governadores, presidentes, ó Deus, ministros, toma cada um desses homens e mulheres em suas mãos, pelos nossos judiciários, tem misericórdia da nossa nação, Deus. Então, nós clamamos o Senhor por um avivamento de oração, um avivamento espiritual, um avivamento de leitura, de amor à tua palavra, de necessidade, desejo, Deus, de conhecer o Senhor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, sobre essa nação. Toma a tua igreja em tuas mãos, tem misericórdia de nós, ó Deus, que muitas vezes somos filhos responsáveis pelo mau testemunho, Deus, por essa que está se afastando do Senhor, ó Deus. Por negligenciarmos aquilo que o Senhor confiou a nós, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando, ensinando tudo aquilo que o Senhor ordenava. Deus, nós clamamos por essa nação. Clamamos também, Deus, pela vida do Saulo, pela vida da sua família, Deus, sobre o seu pai com diabetes. Deus, clamamos ao Senhor por um milagre na vida da família dele, a sua cunhada Lúcia, a sua sobrinha Jéssica, Deus, seus doentes. Vamos em tuas mãos, Deus. Ó Pai, que os médicos possam diagnosticar corretamente, que os remédios venham fazer efeito, ó Pai, que o Senhor opere esse milagre, a cura na família do Saulo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado. Pastor Egno, foi um prazeraço estar junto com você. Nós vamos ter outro encontro desse em breve. Semana que vem, pessoal, a gente tem mais desse encontro aí. Vamos falar de como lidar com a ansiedade, parte 2, né? O Roberto falou para a gente a parte 1, vamos falar da parte 2 na semana que vem. Deus abençoe a todos e até mais. Com Deus, até mais, um abraço.